Você sabia que existe uma planta que pode crescer vários centímetros em apenas um dia? Essa planta é o bambu, uma espécie notável pelo seu crescimento rápido e vitalidade extraordinária. O bambu é amplamente cultivado em todo o mundo e possui valor econômico, cultural e ecológico. Neste vídeo, exploraremos como o bambu é plantado, colhido e transformado em produtos úteis. Agora, vamos à capital do bambu, a China. Cerca de 70% do bambu do mundo é cultivado aqui. Além de sua profunda conexão com a cultura e a vida cotidiana, o bambu também é um dos principais produtos que impulsionam o desenvolvimento econômico sustentável na China. O bambu pode ser plantado semeando diretamente as sementes, mas esse método geralmente leva muito tempo. Uma abordagem mais comum é a estaquia aérea com terra. Os agricultores usam um saco cheio de terra rico em nutrientes, amarram-no em torno de um nó de brotação da planta-mãe e, após um período de tempo, raízes crescem dentro do saco. Eventualmente, os agricultores cortam essa seção e a plantam. Outro método é cortar uma parte de um talo de bambu maduro e colocá-la no solo até que brote e cresçam raízes. O bambu geralmente é plantado na primavera ou no início da estação chuvosa, quando o solo tem umidade suficiente para que os brotos se desenvolvam facilmente. A densidade de plantio é tipicamente de cerca de 1,80 m a 3 metros entre as plantas, dependendo da espécie e do uso pretendido, para que cada bambu tenha espaço suficiente para o crescimento do colmo e das raízes. Durante a fase de crescimento, os agricultores removem bambus mortos e ervas daninhas, que poderiam impedir o desenvolvimento das plantas. Estes são então reunidos e queimados para evitar obstáculos durante futuras colheitas. Após o plantio, o bambu geralmente precisa de 3 a 5 anos para que os colmos amadureçam e estejam prontos para a colheita. Algumas espécies industriais de bambu podem ser colhidas pela primeira vez após cerca de 2 anos, desde que as condições de solo, água e cuidados sejam favoráveis. Esse período de espera garante que os colmos atinjam a altura, o diâmetro e a dureza corretos. Para a colheita, os agricultores frequentemente usam um facão para cortar o bambu próximo à raiz. Em seguida, eles podam o topo e os galhos laterais, deixando apenas o colmo principal. O uso de facões para a colheita de bambu é geralmente adequado para operações de pequena escala, pois exige muito trabalho e força física. Para a colheita em larga escala, os agricultores dependem de motosserras. O bambu maduro geralmente possui colmos grossos e duros, e as motosserras facilitam o corte, especialmente quando o bambu cresce em aglomerados densos. Este método reduz significativamente os custos de mão de obra e ajuda a maximizar os lucros durante a colheita. Com bambus em aglomerados, o processo de colheita pode ser demorado, já que os colmos crescem muito próximos uns dos outros. Após o corte, os trabalhadores geralmente precisam de 3 a 4 pessoas fortes para puxar cada colmo de bambu do aglomerado. O bambu mais velho costuma ser cortado profundamente na área da raiz para aproveitar totalmente a seção base mais grossa e dura. Os colmos de bambu são então cortados em segmentos para facilitar o transporte, dependendo do uso pretendido. Em seguida, os agricultores carregam o bambu em caminhões para entrega às instalações de processamento. Em áreas montanhosas, o bambu colhido deve primeiro ser transportado até áreas planas. Os agricultores então usam animais de carga para arrastar o bambu ladeira abaixo para transporte.
A China é o maior produtor mundial de bambu, com uma área total de floresta de bambu de cerca de 75.300 km², dos quais as florestas de bambu moso representam aproximadamente 52.750 km². As duas províncias com as maiores áreas de floresta de bambu são Fujian, com cerca de 13.260 km², e Jiangxi, com cerca de 12.270 km². Graças às condições climáticas e do solo favoráveis, essas províncias são fornecedoras-chave de matéria-prima tanto para a indústria do bambu quanto para a produção de brotos de bambu. Durante o período de crescimento do bambu, brotos surgem ao redor da planta-mãe, uma forma natural de reprodução do bambu. Os brotos de bambu são ricos em fibras e vitaminas, tornando-os um alimento muito saudável para os seres humanos. Os brotos de bambu podem ser colhidos dependendo da estação e da espécie de bambu. Quando atingem um tamanho de cerca de 10 a 50 centímetros, os agricultores os colhem, cortando-os ao nível do solo. Em seguida, os brotos são descascados até que o núcleo branco e macio seja revelado. Os brotos de bambu são comumente usados na culinária local. O bambu aparece em muitas indústrias do dia a dia, como construção de casas, artesanato e indústrias de processamento. Agora, vamos aprender como os agricultores produzem tábuas laminadas de bambu. Após serem transportados para o local de processamento, o bambu é cortado em seções de tamanhos fixos. Essas seções são então alimentadas em uma máquina de divisão, onde são divididas em tiras iguais por lâminas especiais. Em seguida, as tiras de bambu são aplainadas para remover partes em excesso, tornando-as quadradas e lisas. Nesta fase, as tiras ainda estão frescas. Para aumentar a durabilidade do produto, elas são mergulhadas em produtos químicos por cerca de 3 a 7 dias. Na etapa seguinte, os trabalhadores aplicam cola nas tiras de bambu. As tiras são então colocadas em uma prensa hidráulica, onde a pressão as une firmemente, enquanto a máquina gera uma temperatura de cerca de 100 a 150 graus Celsius, o que ajuda a cola a secar mais rápido e garante uma estrutura forte e durável para as tábuas laminadas de bambu. Em seguida, vamos para o processo de produção de tábuas de corte nas fábricas. Primeiro, o bambu é cortado em seções correspondentes ao comprimento das tábuas de corte. Em seguida, cada seção recebe um corte reto. Depois disso, as seções de bambu são vaporizadas a uma temperatura de 110 a 130 graus Celsius, um passo que aumenta a durabilidade e amolece o bambu para as próximas etapas de processamento. Depois que a vaporização termina, as seções de bambu são retiradas da câmara. Enquanto ainda estão quentes, os trabalhadores as alimentam em uma máquina de rolar. Após 2 passagens, o bambu gradualmente muda de tubular para plano. Essas seções são então vaporizadas novamente para evitar que voltem à sua forma original. Na etapa seguinte, os trabalhadores aplicam cola e prensam as folhas de bambu em uma prensa hidráulica. Depois que a cola seca, as tábuas são aparadas nas bordas para um acabamento limpo. Por fim, as tábuas de corte de bambu são polidas e embaladas antes de serem enviadas ao mercado. Para continuar nossa jornada, vamos ver como os agricultores produzem carvão de bambu. Além de ser usado como combustível, o carvão de bambu também é processado em carvão ativado, que é altamente eficaz para a filtragem de água, desintoxicação, cosméticos e produtos funcionais.
Após a colheita, o bambu é cortado em seções. As seções são então alimentadas em uma máquina de divisão, onde são divididas em tiras menores. Essas tiras de bambu são cuidadosamente empilhadas dentro de um forno pelos trabalhadores. Uma vez que o forno está cheio, os trabalhadores selam sua abertura com tijolos e argila. A argila também é usada para bloquear quaisquer lacunas, impedindo a entrada de ar. Isso garante que o bambu queime até se tornar carvão, em vez de virar cinzas. O forno é então aceso e mantido a uma temperatura de cerca de 400 a 600 graus Celsius por 1 a 3 dias. Durante o processo de queima, fumaça e vapor escapam e se condensam para formar vinagre de bambu. Este produto possui excelentes propriedades antibacterianas e desodorizantes. Quando o processo no forno é concluído, o carvão de bambu é retirado e testado quanto à carbonização. O carvão com alto teor de carbono geralmente apresenta excelente condutividade. Em seguida, o carvão de bambu é triturado em pequenos pedaços. Por fim, é embalado e enviado ao mercado. Dependendo do uso pretendido, o carvão de bambu pode vir em diversos tamanhos. Nos países asiáticos, o uso de hashes durante as refeições está intimamente ligado à tradição e à cultura culinária. Agora, vamos explorar o processo de fabricação de hashes de bambu na Ásia. Primeiro, o bambu é cortado em seções correspondentes ao comprimento dos hashis. Nesta etapa, a máquina também divide cada seção de bambu ao meio. Para as seções que não são totalmente divididas, um trabalhador se senta abaixo para cortá-las manualmente ao meio com uma faca. Em seguida, os pedaços de bambu são alimentados em uma máquina de modelagem de hashes, que os aparas e arredonda de bordas quadradas para bordas redondas. Em média, esta máquina pode produzir de 2.000 a 5.000 pares de hashes por hora, dependendo de sua capacidade. Para prevenir mofo, os hashes de bambu são vaporizados a uma temperatura de cerca de 100 a 120 graus Celsius. Após a vaporização, os hashes são retirados e levados à etapa de embalagem. Nesta etapa, os trabalhadores separam e contam os hashes antes de embalá-los para distribuição no mercado. No final da jornada de hoje, vamos visitar artesãos japoneses para ver como eles fabricam uma flauta de bambu, um instrumento musical feito de bambu. Primeiro, os artesãos selecionam um caule de bambu para fazer a flauta. O bambu escolhido é arrancado junto com sua raiz. Os artesãos geralmente escolhem bambu maduro, mas ele deve atender ao tamanho padrão exigido para uma flauta. Para deixar a flauta mais reta, os artesãos a aquecem suavemente sobre o fogo. Quando o bambu se torna mais maleável, eles utilizam ferramentas de modelagem. Quando a flauta é endireitada conforme desejado, eles despejam água dentro dela para fixar sua forma, evitando que retorne ao estado anterior. Em seguida, vem a medição e perfuração dos furos. Esta é uma das etapas mais críticas na fabricação de uma flauta, pois afeta diretamente a qualidade do som. A qualidade de uma flauta depende em grande parte desta etapa. A próxima etapa envolve o uso de uma broca para remover os nós internos que separam os segmentos de bambu. Sem esta etapa, a flauta não pode produzir som. Depois, os artesãos aplicam verniz no interior da flauta para prevenir mofo durante o uso.
Para melhorar a estética, alguns detalhes decorativos são adicionados. Finalmente, a flauta de bambu chega às mãos dos músicos. O bambu não é apenas uma planta familiar, mas também um símbolo de vitalidade, flexibilidade e determinação duradoura. Ao final da jornada de hoje, vimos o impacto do bambu em todos os aspectos da vida. Hoje, à medida que a sociedade avança em direção a um estilo de vida verde e ao desenvolvimento sustentável, o bambu continua a demonstrar seu valor, tornando-se uma excelente escolha, tanto para o presente quanto para o futuro. Você sabia que apenas uma fazenda nos Estados Unidos pode alimentar, em média, 169 pessoas por ano, não apenas no país, mas também no exterior? No vídeo de hoje, vamos acompanhar os agricultores para ver como eles colhem milhões de toneladas de produtos agrícolas anualmente. Nos últimos 10 anos, a colheita global de tangerinas atingiu, em média, 34,36 milhões de toneladas por ano. Para alcançar esse número, os agricultores dedicam muito esforço. Como as tangerinas se agarram firmemente aos galhos, todo o processo de colheita geralmente é feito manualmente. Colher tangerinas exige precisão e paciência. Os agricultores precisam colher cada fruta com cuidado, uma a uma. Se manuseadas com força, a casca fina pode rasgar facilmente, fazendo com que a fruta estrague rapidamente e perca valor. Nos dias de pico da safra, os agricultores trabalham continuamente sob o sol por muitas horas para cumprir os prazos. As cestas cheias de tangerinas são rapidamente despejadas em grandes contêineres e transportadas para a venda. Maçãs para cidra também são amplamente consumidas. No Zimbábue, o número de fábricas de cidra e as vendas de cidra aumentaram 10 vezes de 2008 a 2019. Para atender à demanda do mercado, a colheita foi quase totalmente mecanizada. O primeiro passo no processo moderno é usar uma máquina de sacudir árvores. Essa máquina possui um braço mecânico que se fixa ao tronco da árvore e sacode vigorosamente, fazendo com que as maçãs para cidra caiam no chão. Imediatamente após, uma máquina de coleta percorre as fileiras, varrendo e coletando as maçãs caídas. As maçãs passam por uma esteira para remover detritos como folhas, galhos ou terra. Após a limpeza, todas as maçãs são despejadas em grandes contêineres e transportadas diretamente para as fábricas de processamento. O próximo produto é a abóbora. Em 2024, a produção de abóboras no Zepeneúva atingiu 653,17 milhões de quilogramas. Em fazendas de grande escala, máquinas de colheita são usadas. Essas máquinas levantam as abóboras do solo com cuidado e as organizam em grandes contêineres, permitindo que centenas de toneladas sejam coletadas em pouco tempo. No entanto, em alguns lugares, os agricultores ainda preferem a colheita manual tradicional. Eles usam tesouras para cortar os talos e levantam cada abóbora com cuidado. As abóboras maduras e douradas são então carregadas em caminhões para serem vendidas aos comerciantes. Nosso próximo destino são os pomares de ameixas na América do Norte e do Sul.
onde a área dedicada ao cultivo de ameixas atinge 79.836 hectares. Durante a temporada de colheita, os pomares ficam cheios de atividade. A colheita de ameixas geralmente começa de manhã cedo e pode se estender até tarde da noite. Os agricultores colhem cuidadosamente cada ameixa madura e as colocam delicadamente em cestas. A tarefa pode parecer simples, mas é muito trabalhosa, pois os agricultores trabalham por horas, com o pó branco natural das cascas das ameixas cobrindo suas mãos e braços. Quando as cestas estão cheias, as ameixas pesadas são despejadas em grandes contêineres no meio do pomar. Diferentemente das ameixas, as uvas usadas para vinificação são geralmente colhidas por máquinas para atender à demanda do mercado. Globalmente, são consumidos 214,2 milhões de hectolitros de vinho por ano. Máquinas de sacudir árvores são comumente usadas para colher uvas. Essas máquinas se movem pelas fileiras, criando vibrações suficientes para fazer as uvas caírem em bandejas de coleta abaixo, que são transferidas para contêineres. Essas máquinas podem operar dia e noite, reduzindo significativamente o tempo de colheita. Quando as bandejas estão cheias, o operador despeja todas as uvas em contêineres, prontas para serem transportadas para as vinícolas. Outro produto menos saudável, mas amplamente consumido, é o tabaco. Anualmente, os Serpísida produzem cerca de 147,52 milhões de quilogramas de tabaco. Para alcançar tamanha produção, os agricultores colhem tabaco várias vezes ao ano, geralmente de 3 a 5 vezes. Quando a temporada de colheita começa, máquinas especializadas entram em ação, cortando os talos de tabaco rente ao solo. Os talos são então puxados para dentro da máquina, onde um sistema de lâminas faz um corte limpo. Depois, as plantas de tabaco são invertidas e penduradas em fileiras nos suportes de secagem. Cada suporte pode conter até 450 plantas de tabaco. Com alta velocidade, essas máquinas conseguem colher cerca de 2 hectares por dia, economizando tempo e mão de obra. Em seguida, iremos ao Alabama para ver o processo de colheita de amendoim por máquinas. Enquanto a máquina se move pelas fileiras, ela cava profundamente o solo, arrancando as plantas de amendoim com raízes e vagens. As plantas são sacudidas vigorosamente para remover a terra agarrada às vagens. Após essa etapa, as plantas de amendoim são invertidas e colocadas de volta no solo em fileiras organizadas para secar. Quando estão suficientemente secas, os agricultores as colocam em máquinas de debulha, produzindo grãos de amendoim firmes. Por fim, eles são despejados em grandes contêineres. Sem essas máquinas modernas, os agricultores do Alabama provavelmente demorariam muito mais para colher os 74.868 hectares de campos de amendoim no estado. Outro produto amplamente consumido é o salsão. Em 2023, o consumo médio per capita de salsão fresco nos Iceu-Mesgua atingiu 3,09 quilos. Nos campos, os agricultores usam facas afiadas para cortar os talos de salsão rente à base.
Logo após, eles colocam os maços em estações de lavagem improvisadas no meio do campo, enxaguando-os com água limpa para remover a sujeira. Os maços frescos são então embalados diretamente no campo, para manter a crocância e frescor. Enquanto isso, muitas fazendas usam máquinas para a colheita. Essas máquinas são equipadas com fileiras de dentes afiados na frente para puxar suavemente os talos de salsão do solo. Imediatamente, os vegetais são enviados a uma esteira para uma limpeza preliminar. Por fim, os talos de salsão limpos e de qualidade são transportados, prontos para a jornada do campo à mesa do consumidor. O próximo produto é a cereja. Os Ecrewa são o segundo maior produtor de cerejas do mundo, com uma produção de 321.420 toneladas por ano. Na colheita tradicional, as cerejas são colhidas à mão com cuidado para manter os cabos intactos e evitar amassá-las. As cerejas frescas são colocadas em cestas usadas no peito antes de serem transferidas para grandes contêineres. Em fazendas maiores, máquinas de sacudir árvores são usadas. Um braço mecânico se fixa ao tronco da árvore e sacode suavemente, fazendo as cerejas maduras caírem em calhas abaixo. Um sistema de esteiras automatizado então move rapidamente as cerejas para contêineres. Diferentemente das cerejas, os pêssegos são geralmente colhidos à mão para evitar danos. Nos pomares, as mãos dos agricultores colhem rapidamente cada pêssego maduro e os colocam delicadamente em cestas. Para galhos mais altos, eles usam escadas para acompanhar o ritmo. Após algumas horas nos pomares, as mãos dos agricultores ficam cobertas de pó fino da penugem na casca dos pêssegos. Os pêssegos colhidos são reunidos e transferidos para contêineres. As bananas também são frutas geralmente colhidas à mão. Apesar disso, a produção é imensa, estimada em 117,85 bilhões de quilogramas este ano. As bananas são geralmente cortadas ainda verdes, pois amadurecem durante o transporte. Os trabalhadores usam facões afiados para cortar os caules inteiros das bananeiras. Em seguida, outro trabalhador carrega os cachos pesados até um sistema de transporte por cabos. No ponto de coleta, o sistema de cabos transporta as bananas para uma instalação de embalagem próxima. Lá, os trabalhadores separam os cachos em pencas menores, lavam-nas cuidadosamente e as embalam com cuidado. O próximo produto é a avelã. As árvores de avelã geralmente começam a dar frutos 3 a 5 anos após o plantio. Como as avelãs maduras caem naturalmente no chão, máquinas são usadas para coletá-las. Quando a máquina rola pelo chão, rolos varrem e levam as avelãs para o sistema interno. Esse método permite coletar grandes quantidades em pouco tempo. Após entrarem na máquina, as avelãs passam por processos de limpeza, removendo detritos como cascas vazias, folhas, sujeira ou galhos pequenos. Por fim, as avelãs limpas são transferidas para grandes contêineres.
Nosso próximo destino são os pomares de lixia. A produção global de lixia é estimada em cerca de 2,7 milhões de toneladas por ano. Os agricultores geralmente colhem líquias em dias ensolarados e secos, pois isso mantém as frutas frescas e saborosas por mais tempo. Eles podem colher os cachos à mão ou usar facas para cortar suavemente os talos próximos aos galhos. Após a colheita, as lítias são reunidas em pequenos fardos de cerca de 1 a 3 quilos. Esses fardos são armazenados em locais frescos e protegidos do vento para manter o frescor, antes de serem enviados aos mercados ou pontos de venda. Em seguida, exploraremos o processo de colheita de cana-de-açúcar com máquinas modernas. Uma grande máquina se move pelas fileiras, com uma lâmina de corte giratória na frente que corta a cana rente ao solo. Em seguida, rolos potentes puxam a cana para dentro, removendo as folhas e enviando os caules limpos para um sistema de esteiras. Os caules de cana processados são rapidamente transferidos para um tubo de descarga. De lá, são soprados diretamente para um caminhão que segue ao lado. Em escala global, a produção anual de cana-de-açúcar atinge cerca de 1,9 bilhões de toneladas. O último produto do vídeo de hoje é o melão. Em vastos campos, os trabalhadores se curvam entre as fileiras para verificar a firmeza de cada fruta. Quando maduro, um leve giro separa facilmente o melão da planta. Muitas fazendas usam plataformas de colheita móveis. Os agricultores colocam os melões em esteiras e verificam sua qualidade. Cada fruta que atende aos padrões é cuidadosamente selecionada antes de ser embalada. Por trás de cada refeição deliciosa em nossas mesas está o suor e o esforço dos agricultores. Há algum processo de colheita de produtos agrícolas que você gostaria de explorar em seguida? Deixe sua sugestão nos comentários abaixo. Até logo e nos vemos nos próximos vídeos.